Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo a 8ª temporada do Pós-Fácil Podcast de bate-papo com escritoras e escritores. Hoje eu recebo uma artista de quem eu sou muito fã e há muito tempo eu pensava em como trazer aqui para o Pós-Fácil. E agora, com o lançamento de um livro voltado ao público infantil, mas não apenas, chegou a oportunidade. Seja bem-vindo, Arthur Gomes, que interpreta a drag Suzaninha. Ai, que maravilha! Olá, uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite, uma honra. Tô doido para essa conversa acontecer. Arthur Gomes tem mais de 20 anos de experiência na área cultural e uma década de atuação com debates sobre gênero e sexualidade. É ator, arte educador, agente cultural, performer e ativista LGBTQIA+. Tem licenciatura em teatro pela UDESC, criou e participa do coletivo Bafo Cultural e é mestre em literatura pela UFSC. Como Suzaninha, oferece formações, palestras e debates sobre diversidade, equidade e inclusão. Em 2023, recebeu a maior honraria da cultura de Santa Catarina, a Medalha Cruz de Souza, pelo importante trabalho que realiza. O que mais que você me conta sobre você? Meu Deus, gente, tanto babado que já aconteceu, menina, que olha, eu acho que assim, hoje que é muito interessante, te falei, né, tô fazendo valência e mestrado na literatura com o lançamento do livro, mas acho que o que eu gosto muito de acrescentar, assim, em quem sou eu, é que eu adoro ser plateia. Eu adoro ser plateia de arte, eu adoro ser plateia, consumir cultura, eu adoro assistir drag, eu adoro ir em teatro, em cinema, eu adoro ver concerto de música, eu adoro ver show, eu adoro estar aproveitando da cultura, assim, sabe? Me esbaldando culturalmente, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva também a criar, né? É ser plateia. Eu acho que esse lugar de você poder também ser plateia dos seus amigos, né? Curtindo o trabalho dos colegas, dos parceiros, que é tão difícil para a gente trabalhar com cultura, poder estar, né, circulando no meio, porque, sei lá, a gente está sempre trabalhando. Então, e são sempre nos horários que os nossos parceiros também estão trabalhando. Então, acaba que quando eu consigo ser plateia, é uma das coisas mais maravilhosas. Assim. Então, eu colocaria, Arthur é isso, mas também é plateia. Que lindo. E isso já tem a ver com a primeira pergunta que eu tinha colocado aqui, porque eu imagino que pessoas que escrevem ou que estudam literatura são, acima de tudo, pessoas que gostam de ler, né? É o meu caso, por exemplo, eu nunca me arrisquei na escrita, mas estudo literatura e eu gosto muito da leitura, assim, é muito prazeroso para mim ler. E eu queria saber como é que a literatura entrou na tua vida, qual que é a tua relação com os livros? Olha, eu desde pequeno eu leio, assim, eu lembro que de sempre ir no mercado com meu pai ou com a minha mãe e eles comprarem livrinhos, assim, das gôndolas de livro infantil. Então, esse estímulo da leitura na minha casa sempre foi muito, muito, muito forte, né? Meu pai, ele é formado em letras, né? O meu pai, ele é policial, então quando ele entrou para a polícia muito cedo e aí teve que escolher uma graduação, né? Teve que fazer uma graduação e ele foi para letras português e inglês. E esse lugar da leitura, né, da língua, sempre foi muito forte na minha casa. Então eu gosto, desde muito cedo, assim, tive esse afeto pela literatura, por livros. Eu acho que durante a universidade, esse lugar da leitura por prazer ficou um pouco de lado, né? Porque você acaba tendo que ler para fazer trabalho, prova, coisa arada, então não é tanto por prazer, é mais por ter que estar ali cumprindo uma grade de aula, né? Mas eu acho que a literatura, a leitura, a produção literária é algo fantástico, assim. Acho que a gente tem Brasil, né, é fortemente reconhecido mundo afora por seus autores, pela pesquisa, pela publicação. Então, eu sinto que esse lugar da literatura é algo muito forte, assim, que cada vez mais a gente possa levar isso para diferentes cantos. E a leitura, é uma das artes mais democráticas, né, que a gente tem, porque você tem uma ruptura, sei lá, de classe, de tempo, de pessoas, né? É muito forte, assim. Então, eu percebo que isso faz toda a diferença para que a gente construa, sei lá, pessoas mais críticas, pessoas também, sei lá, conhecendo o mundo através da leitura, né? Então, eu sinto que a literatura é isso, assim, desde pequeno me afeta, e produzir esse livro também foi muito para
atravessar essa infância que eu lembro muito. Para mim, a literatura se relaciona muito com a minha infância, né? Foi logo uma das primeiras artes que eu descobri, que eu falei, gente, coisa mais incrível, um livro, ler, né? Então eu quero muito que hoje as crianças possam se afetar também por esse livro que a gente está lançando. Que legal. Eu fiquei sabendo que, assim como eu, você é do interior de Santa Catarina, né? Menina, sou de Chapecó, oeste Olha catarinense. Tu só. é de onde? Eu sou meio oeste, Santa Cecília. Santa Cecília, clássico do meio oeste. E a tua atuação na área cultural começou lá ou já foi aqui em Floripa? Começou em Chapecó muito por um interesse meu, assim, de querer ir pro teatro desde cedo. E eu lembro que com 6 anos eu comecei no teatro, assim, né? Era aquela criança extremamente expansiva, era aquela criança extremamente criativa, agitada, inventiva, né? Construía cena em qualquer lugar, construía teatro em qualquer lugar. E aí eu falei pro meu pai, assim, quero muito ir pro teatro. E meu pai trabalhava na polícia, no Conselho Tutelar nessa época, que ficava ao lado do prédio da Fundação de Cultura de Chapecó. E aí ele foi lá e descobriu que tinha cursos, né, gratuitos pela Fundação de Cultura, e eu comecei a participar. Então, desde os 6 anos que eu tô aí, nunca saí disso, né? Eu tô com 30 anos agora. Eu costumo dizer que eu vivi mais de personagem do que de mim mesmo, assim. Se confunde. E a Suzaninha, como é que ela nasceu? Nasceu lá, nasceu aqui? Como é que foi? Suzaninha nasce em Florianópolis, logo que eu chego para fazer a faculdade de teatro na UDESC. Fui convidado para aquela fase de calouros, o pessoal das fases mais à frente tem uma disciplina que se chama prática de direção. Então acabam se fazendo testes com os calouros para atuarem nessas peças. E eu fiz. E a diretora da peça me chamou, a Samantha, ela me viu na prova de calouros lá. Ela me convidou para a peça que ela ia dirigir, e nessa peça ela sempre muito fã de drag, também se montava, ela queria colocar a drag como uma figura de ligação das cenas, né? E a drag funciona muito bem para isso. Então a gente começou a construir a personagem ali, eu nunca tinha me montado de drag, acabou que foi a primeira vez e foi, assim, algo muito maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu fui picado pela drag há muito tempo atrás, desde que eu cheguei aqui em Floripa. Então, a minha vida em Florianópolis se relaciona com drag. A minha vida em Florianópolis é drag, assim, desde o primeiro momento. E para mim isso foi muito significativo para estar na cidade, né? Essa ilha da magia que te acolhe, que te expulsa, né? Esse lugar a gente nunca sabe se fica, se vai. Eu costumo dizer que Floripa é uma grande rodoviária, né? Porque tem muito trânsito, a gente tá sempre em movimento. Mas Floripa me acolheu muito, assim. Eu digo que graças a Suzaninha isso aconteceu da melhor maneira possível. Que ótimo. E a Suzaninha, eu não sei se é uma impressão que eu tenho por já acompanhar teu trabalho, mas eu vejo em outros cenários, em outros ambientes, além do ambiente em que é comum você ver uma drag, né? Dando palestra em empresa, ou enfim, sei lá, o jogo de stop. Tem muita coisa, assim, né? São muitas áreas. Eu acho muito interessante, sabe? Como você conseguiu atravessar barreiras tão difíceis, né? E consolidar esse nome, esse artista, o nome da Suzaninha, né? Acho que isso era algo que eu sempre quis, assim, desde novo, com o rolê da arte, é poder levar o meu trabalho, ou levar minha arte para lugares que seriam impossíveis, assim, né? Eu acho que a maior realização é a gente poder construir um caminho ou construir espaços seguros para a gente estar, né? E é também muito confortável a gente estar entre as nossas, né? Nas nossas bolhas. Acabava que eu percebia que entre as minhas bolhas eu tinha toda uma segurança emocional, eu tinha todo um controle de situação, de narrativa, eu tinha tudo que eu precisava, menos um ponto que era o financeiro, né? Porque era isso, as minhas colegas não tinham grana para pagar um cachê, a gente fazia ali show juntas para fazer o babado acontecer, para fazer a nossa arte girar, né? Então acabava que uma ia construindo palco para outra. Só que a vida adulta, ela vai, né, te levando para lugares que você precisa pagar conta, né? O capitalismo, de estar numa cidade como Florianópolis, que é extremamente cara, né? Não posso inviabilizar isso, não posso fingir que isso não tá acontecendo. E fazer drag também é uma arte cara, né? A gente tem aí muitos custos de montação, né, para manter o trabalho. E ao mesmo tempo os nossos cachês são muito baixos.
Então, meu lugar de salvaguardar minha arte, também poder ter uma vida de diva, que eu gosto de ser diva, pelo direito de ser diva, né? Eu tive que romper algumas bolhas, assim, mas é bem complexo você ser a primeira em alguns lugares e a única, né? Também tem isso. Sempre são riscos, botar a cara a tapa, de fato. Muita responsabilidade, porque muitas pessoas que me encontram nesses espaços ou nunca viram drag, ou se foram ver drag, viram fora do Brasil, e aí se chocam quando a gente fala que a gente é daqui, se chocam com ruptura de estereótipos construídos sobre a arte drag, sobre a comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo essa formação de plateia ela acontece e hoje para mim tem sido muito significativo isso, assim, de poder formar uma plateia que consome meu trabalho, que valoriza o meu trabalho, né, que não é fácil, assim, porque a gente segura muita marimba, sabe? Eu tô em lugares que, como você falou, a drag não esteve antes, né? Sei lá, em restaurantes, até mesmo em classes mais altas, em lugares onde as pessoas nos taxam, sei lá, de tudo que é tipo de coisa, e quando vê o nosso trabalho, tem um atravessamento, uma formação de plateia, uma ressignificação, uma quebra de estigmas, de estereótipos, de estatísticas, né? Então, é muita responsabilidade, de fato. Eu queria falar do teu mestrado. Você pesquisou sobre o corpo-texto de artistas drags na velhice. Sim. Me conta sobre isso. Então, na verdade, o mestrado foi uma grande surpresa, assim. Eu queria fazer mestrado para ter uma continuação, e, na verdade, assim, o meu objetivo era seguir carreira acadêmica, né? Eu queria fazer o meu mestrado, queria fazer um doutorado, um pós-doc, enfim, tentar um concurso depois. E aí, quando eu entro no mestrado em literatura, eu já tinha tentado para a UDESC, eu não tinha passado, e eu não queria também ficar sem estudar naquele período, né? Porque a gente que é lascada, a gente não estuda só para estudar, a gente também estuda esperando conseguir uma bolsa, né? Tipo, para minimamente produzir e ter o que comer. Então, viva a CAPES, né? Agora, nesse sentido, o mestrado ele veio em literatura como uma possibilidade de encontrar respostas para arte drag, assim, do que eu tinha na minha cabeça. Porque na graduação, eu falei sobre infância, no mestrado, eu queria fechar esse ciclo da velhice. Aí, eu vou para a UFSC, faço, né, a prova para o mestrado em literatura, por ser uma área muito próxima de teatro também, né, e pela possibilidade da UFSC de você construir o seu currículo através de outros cursos, né, então foi muito bacana por conta disso. Mas a literatura veio com um certo estranhamento para mim também, porque eu não tinha uma graduação em literatura, a minha pesquisa não era uma pesquisa comum ali dentro do curso, porque a maioria vai para um lugar de pesquisar um autor, uma autora, uma obra. Poucas, pelo menos da minha época, poucas pessoas que eu vi ali rompiam com essa expectativa, com essa linearidade do curso. E as pessoas me perguntavam, por que você está aqui? Tipo, qual que é? O que tua pesquisa tem a ver com o rolê, sabe? E eu queria falar de corpo-texto enquanto esse lugar de registro, de memória, né? A minha premissa é pensar nesses momentos de guerra, de caos, que as primeiras coisas que são destruídas são as bibliotecas, né? São os museus, são lugares que guardam o saber, que registram uma história. E eu fiquei pensando sobre esse lugar da corporalidade de bichas velhas que se montam, de drag queens, o quanto isso tem de peso histórico, o quanto isso tem de registro, não só de uma ressignificação do que é ser velho, do que é ser drag, né? E do que é ser gente no Brasil, né? Então eu fui por esses lugares, por esses atravessamentos, assim, fui analisando capas de Estatuto do Idoso, fui observando como que a velhice também era construída para as corporalidades, não entendendo essas especificidades. Tá, como que é uma velhice, né? Como é que as pessoas são lidas enquanto velhice? Tá, mas e quando essa velhice é uma velhice LGBT? E quando essa velhice é LGBT, ela é PCD? E quando essa velhice é LGBT, PCD e se monta? E aí, nesse lugar, eu pesquisei a Olivia Oli, que é uma drag de Minas Gerais. Eu utilizo o trabalho dela para construir esse babado, então construir a pesquisa analisando a prática dela. E a Olivia é esse corpo que rompe expectativas de todos os jeitos.
porque ela tinha tudo para ser um corpo descartado, desacreditado e tudo mais. Então eu vou com esse lugar de conceitualizar o lugar do corpo-texto, né, que também era muito falado na dança, mas que na literatura não se tinha. Uhum. Eu não encontrei referências de corpo-texto na literatura. Então foi isso, assim, foi uma pesquisa muito sem esperar um resultado babilônico, mas foi uma pesquisa muito verdadeira para resolver questões minhas e das minhas. E foi no momento da pandemia, então, sabe, era aquele caos todo, foi online, né? Então, eu queria essa vida acadêmica. Mas aí eu tive que me reinventar por conta da pandemia, e aí tive que me dedicar numa presença digital. Então a vida foi tomando outros rumos e hoje estamos aí. Eu lembrei de uma artista que já passou pelo Pós-Fácil, que é do Sergipe, Euler Lopes. Não sei se você conhece. Eu acho que eu já ouvi falar sobre esse nome, hein? Ela tem um livro, é um romance, ficção, chamado Mariconas. Ah, sim. E é maravilhoso, assim, e o que eu gostei muito do livro, assim, é uma maravilha de ler. Então tá falando de 3 bichas velhas, como ela define, e uma delas se monta, né, como drag, as outras não. E tudo começa num grande carnaval, sabe? Elas curtindo aquele carnaval, mas também encarando a velhice, né? Uhum. Os relacionamentos, enfim, o próprio olhar da sociedade, mas é lindíssimo, e ela é incrível, e também vem do teatro, me lembrou muito, assim, ter ouvindo. Olha que ótimo, eu lembro que alguém me indicou também essa obra durante a pesquisa, ou foi depois, eu não lembro, mas chegou até mim já, assim. E, bom, o teu livro infantil, O que é uma Drag Queen, é o título, é o teu primeiro livro, e é sobre o universo drag, e também é o primeiro livro infantil no Brasil a abordar esse tema. Isso. Como é que ele nasceu? Como que foi elaborado? Da onde que tu tirou a ideia de fazer isso? Eu já tinha essa vontade há muito tempo, assim. Eu gosto muito de trabalhar com as infâncias. Eu já estive em sala, né? Já estive em sala de aula com as crianças, com os pequenos. E a melhor idade, assim. Eu costumo dizer que é o que eu mais gosto de trabalhar quando eu estava em sala, era trabalhar com os pequenos. Primeiro que os pequenos se jogam na atividade, né? Tem uma questão de entrega cênica muito boa, e isso para mim é muito interessante. Esse lugar da criação artística com as crianças é demais. E aí, eu tenho, hoje no show, eu tenho muitas pessoas que têm filhos que me trazem, queria muito trazer meu filho, mas não posso por conta do ambiente, ter álcool, não posso, tal. E eu pensei, cara, a gente precisa aproximar a arte drag das crianças, eu preciso levar isso. E nos Estados Unidos, já tem um tempo, esse lugar das crianças, das drags contarem histórias para as crianças, né? Rola muito isso. E teve muita perseguição às drags lá, passaram uma lei proibindo, todo um babado, assim. Tipo, a galera chegando em drag brunch, fechando, atacando as drags, um caos. E aqui no Brasil, a gente tem pouca experimentação por conta dessa demanda que se bota sobre os debates de gênero e sexualidade. Então a gente tem um proibicionismo muito forte, a gente tem um ataque, uma censura muito forte a essa temática. Então as artistas, elas não mexem com isso, não querem mexer para não se incomodar, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que eu adoro me incomodar. Eu gosto de ter uma sarna para me coçar, eu gosto de, sabe, eu acredito nos debates de gênero e sexualidade. Eu acredito que a gente precisa levar isso cada vez mais, não só para as crianças, como para todas as pessoas. Porque o nosso problema social, estrutural, é também perpassado pelo gênero. Então, eu venho de um debate de gênero e sexualidade, de linhas que eu gosto muito de ler, de pesquisar, que é esse lugar da aniquilação do gênero. Porque o gênero é um grande problema, né? Os problemas de gênero, né, que Butler traz, é isso, são problemas de gênero. O gênero, ele não é uma solução, o gênero, ele não é uma dádiva humana, o gênero é um grande problema de generificação de corpo, de divisão, de exclusão, de violência, de morte, de estatística. Só que a gente não pode fingir que tá tudo bem, a gente não pode fingir que a sociedade é hétero, cis, única e exclusivamente, porque não é. E esse lugar, essa dominação heterossexnormativa é um grande problema. E isso faz com que as pessoas
não conversem sobre. A gente vê com que os dados de violência sexual na infância são altíssimos. A gente tem Santa Catarina como o estado brasileiro com o maior número de casamento infantil. A gente tem dados de feminicídio o tempo inteiro, né? Então, isso tudo, gente, se a gente não olha para isso enquanto um problema estrutural, o negócio vai continuar escalonando. E aí a gente só vê notícia, 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 e ninguém resolvendo esse babado. E a arte drag, ela vem para questionar o gênero. A arte drag, ela vem para parodiar o gênero. A atuação principal da drag, da montação, é problematizar esse lugar, que para muitas pessoas tá tudo bem. Fui lá quando eu nasci, me identificaram com tal gênero, eu levo isso para a vida inteira, né? Se você, no seu auge dos 50, 60, 70 anos, nunca problematizou o seu gênero ou se perguntou sobre esse lugar, eu fico pensando, gente, você viveu errado, sabe? Realmente, tudo é conduzido a partir desse lugar que alguém escolheu pra gente. Não foi nem a gente que decidiu sobre isso. E por que né, pessoas trans é tão revolucionário esse lugar, né, do gênero? Porque é uma escolha, uma decisão pessoal, é um lugar de protagonismo sobre o seu próprio corpo que é problemático na sociedade. E agora vamos pensar sobre o recorte das crianças. A criança, dentro de toda essa estrutura que a gente vive, ela, além de todos os problemas que a gente tem um lugar de uma inviabilização desse lugar, da sexualidade do gênero, que só leva para violência sexual. Eu não vejo um outro cenário para isso. Que aí a criança ela é completamente né? Esse lugar de colocar a criança como um anjo, como não tem sexualidade, esse lugar de não confiar no que a criança fala, né? Esse lugar do que a criança fala é completamente, tipo, ela não sabe o que tá falando. Só que a criança, ela já, amor, né? Desde que a gente já começa a se observar no mundo. A partir do momento que a criança se coloca no mundo enquanto um corpo, um sujeito, alguém, ela sente dor, ela ama, ela chora, ela tem vontade, né? E isso não pode ser inviabilizado. Então, a proposta desse livro é a gente falar sobre o que é uma drag queen para as crianças, é trazer a diversidade, o lúdico, o amor próprio, o respeito, o lugar da criança poder crescer acreditando que a vida ela pode ser boa para todas as pessoas, independente se ela é branca, cis e hétero, sabe? Então, e aí dentro do livro a gente também preparou uma cartilha super maravilhosa. O livro, ele tá aqui. Ai, estou aguardando. Lindinho. Tá lindão, assim. Então a gente quis trabalhar bastante cor, trazer a questão de cores onde pode ser né, a criança pode trabalhar cores primárias, pode brincar com essa questão das cores, da estética. E aí dentro a gente tem uma cartilha que eu construí, que se chama Guia Prático da Suzaninha para Criar Adultos Responsáveis. E nesse guia prático, então, eu vou falar quem pode se montar, o que é uma drag queen, né, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. E aí eu trago umas dicas práticas para fazer o babado acontecer, que são, sei lá, caminhos, né, para facilitar esse diálogo. Então, usar a analogia do brincar de ser, focar no respeito como regra de ouro, normalizar a diversidade visual, validar os sentimentos, né, seguir a curiosidade da criança. Então, é um livro para todo mundo, assim. As ilustrações incríveis da Lucy Caroline, que é uma ilustradora maravilhosa aqui de Florianópolis. E tem ilustrações para colorir, né? Também. Porque a ideia é que é um livro que a gente possa se montar. Né? Eu não queria apenas onde a pessoa ficasse só na leitura, né? Mas que ela pudesse também ser atravessada pela montação, pela construção da própria drag. Então nós temos um espaço onde a criança ou a pessoa, né, tem a leitura, tem o texto, tem as ilustrações, e lá no final a gente convida então a pessoa leitora para criar a sua própria drag. Ai, né? Que demais. Muito e bom. aí a gente vai colocar o nome, enfim, mas também criar drag, e a gente sugere o que atrás, né, para recortar, enfim. Então é um livro para se montar, é um livro para ser aliado nessas conversas, e um livro para acolher o coração e trazer mais possibilidades de uma vida melhor para todo mundo, assim. Sabe que te ouvindo, eu fui fazendo várias conexões aqui, comecei do pessimismo e terminei no otimismo, mas primeiro, esse episódio vai ao ar mais para frente, mas a gente está gravando um dia depois do Senado aprovar uma lei que proíbe o aborto em crianças de até 10 anos que tenham sido estupradas. Uhum. A gente tem um congresso
que acha que tudo bem crianças serem vítimas de violência, engravidarem, e aí elas têm que ter filho. Elas têm que ter o filho do estupro. E isso é um retrocesso tão grande, e é uma coisa que dói, assim, demais você imaginar. Eu fico imaginando uma criança vivendo isso e é inaceitável, me dá vontade de vomitar. Essa é a sensação, assim. E aí, te ouvindo falando sobre as infâncias, eu fico com um pouco de esperança, sabe? Porque não é só isso também que a gente é, né? A gente tem tudo isso. Outra coisa que também me dá um pouco de esperança, de otimismo, é que a gente passou muito tempo no Brasil tendo livros de colorir e Café com Deus Pai como os livros mais comprados, né? E eu particularmente não acho que isso é um problema tão grave, mas talvez um pouco o Café com Deus Pai, mas não os livros para colorir. Mas no teu caso, eu vejo juntando isso, porque o livro para colorir é o lúdico também. Que bom que as crianças estão fazendo isso, né? E os adultos também, enfim. Mas com um propósito, além do só estou aqui pintando um Bobbie Goods, né? Eu estou montando minha drag enquanto eu aprendo sobre ela. Então, achei que faz muito sentido, que é um momento que faz sentido. Espero não estar errado. São essas práticas de hackeamento, assim, né? Eu fico pensando como que a gente utiliza esses cenários para hackeá-los mesmo, para acessar. Eu quero que esse livro seja bem esse lugar, assim, onde a criança de 5 anos pega o livro, olhando para essa figura da drag, criando a sua própria drag, pintando a Suzaninha, heroína das matas, que se protege a natureza, e que a pessoa responsável por essa criança, que a vida inteira foi educada pelo ódio contra a diversidade, ou pelo ódio ao gênero, à sexualidade, enfim, alheia, que ela possa se afetar por essa cartilha, com esse guia prático. Então, é isso, assim, né? A gente não faz nada, pelo menos enquanto arte, assim, a minha arte sempre foi uma arte de estratégia, de furar bolha e de hackeamento. Eu espero muito que esse livro chegue em muitas crianças e muitas pessoas e que traga minimamente um lugar ao sol, sabe? Da criança olhar para isso e pensar, putz, é possível. Eu quero crescer e quero ser uma drag queen. Porque é isso, eu lembro quando eu era menor, o sonho de todos os meus amiguinhos da escola era ser jogador de futebol. Eu quero que agora as crianças cresçam sonhando em ser drag, numa sociedade que acolhe, com, sabe, a diversidade, onde a gente possa ser o que a gente quiser ser. Isso é o mote do livro. Seja o que você quiser ser, entendeu? Sem ninguém enchendo a porra do seu saco, sabe? Vai viva numa sociedade que te acolhe, não te exclua. Porque é isso, sinceramente, em 2026... Parece a qualquer momento estourar qualquer bomba nuclear em qualquer lugar. Tipo, a gente comendo microplástico. Tipo, realmente, a gente tá se importando com o outro, assim, num sentido mais mesquinho da vida. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, caminha para esse buraco, sabe? De enfraquecimento. E aí, o meu lado pessimista entra também nesse atravessamento. Porque eu quero acreditar, de fato, que os filhos das minhas amigas, que agora eu tenho vários amigos LGBTs que estão tendo filhos, né? Sei lá, na realidade tempo atrás a gente não via isso, agora é assim, tipo, eu tô virando aquela tia que tô levando presente em chá de bebê, que eu tô amando. eu fico passada, assim, eu falo, cara, gente, que responsa botar um filho no mundo hoje, sabe? Tipo, realmente, então pelo menos as crianças vão ter o que é uma drag queen pra pintar, pra ler, pra ver, opa, é possível, sabe? E eu já vou comprar para vários meus afilhados, filho de amigo, não tô nem aí. Eu amo, gente, porque o livro é completamente independente, eu tô investindo todo o dinheiro do meu bolso, eu já não tenho mais dinheiro para nada, então compre o livro, faça o livro girar, para que a gente possa chegar em muitos lugares, assim. Porque eu acredito nisso também, sabe? E eu acho que, sei lá, por ser... Tem muito amor nesse projeto, assim. Tem muita revolta também, sabe? Tem muita vontade de acessar lugares e poder acolher a minha criança, sabe? Acolher Arthur, criança viada lá em Chapecó, que era espalhafatosa, que era viada, que era, sabe, que queria estar em cena, que queria montar a sua própria drag, que via a mãe usando salto, que via os lenços da mãe, as joias da mãe, e queria usar aquilo, mas tinha medo, sabe? Eu tinha que esconder tudo quando tava chegando alguém em casa. Eu quero que as crianças não passem por isso, assim, que elas possam montar a drag de boas e mostrar e recortar, como a gente indica aqui no livro, e emoldurar e colar na parede, para que ela se veja montada, sabe? Sem medo. Ai, acho que é isso que eu espero. Assim. Muito lindo. Para comprar, tá no teu site, é isso?
dragsuzaninha.com.br. Estamos na pré-venda até dia 28 de junho. Dia 28 de junho nós temos a festa de lançamento no centro de Floripa, na Galeria Lama. Dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, então é uma data muito importante. Foi a data também que eu defendi meu TCC e meu mestrado. Olha. Então, é uma data muito importante para mim, assim, né? Porque se orgulhar de que a gente é tão maravilhoso, assim. Então, que a gente possa se orgulhar sempre de quem a gente é, independente se é LGBT ou não. Porque é isso, né? Quando a gente tem orgulho de nós mesmas, a gente não enche o saco dos outros. Então, isso é maravilhoso. Estarei lá. Tu tem vontade de escrever outros livros? E tem projeto? E tem... Eu tenho, sabia? Mas eu quero muito também desenvolver esse lugar, assim, sabe? Da escrita. Eu amo escrever, eu sempre amei escrever, eu adoro escrever. Para mim, escrever é uma das artes onde mais me relaxo, sabe? Me encontro. Então, eu piro horrores na escrita. Mas a escrita de livro, essa escrita literária, assim, é nova para mim. Então, eu quero que outros atravessamentos venham a partir dessa prática, e eu quero levar, assim, a palavra da drag, da montação da diversidade, assim, eu acredito que eu vou para esse lugar, sabe? Eu vou para esse lugar. Quero depois a gente até pensou, né, em novas narrativas, como que a gente pode atravessar, né, esse lugar da diversidade, não só da diversidade no recorte das pessoas, mas na diversidade ambiental, na diversidade, né, tanta que a gente tem no mundo, nosso mundo é tão diverso. Então, acho que a gente vai acessar por esse caminho, assim, a gente vai para esses lugares. Tem uma característica da Suzaninha que eu gosto muito, que é o humor. Rolou de trazer isso para o livro? Tu teve essa pretensão? Como é que foi isso? Você sabe que eu no livro eu trago mais esse lugar da descoberta do amor próprio, sabe? Eu sinto que o riso, na minha vida, ele vem muito com esse lugar também de amor próprio. Porque na comédia, de onde eu venho da palhaçaria, a gente ria de nós mesmos, né? Uhum. E a piada, ela só funciona quando, se você tá fazendo ela de alguém, essa pessoa tá rindo com você, né? E não só você tá rindo dela. Então a comédia, para mim, o riso, ele é muito importante. Eu acho que recai completamente no lugar do amor próprio. Para trazer pro livro, eu não explicitamente coloco o riso através, sei lá, da piada ou do humor. A gente tem nas ilustrações algumas pitadas de comédia, assim, mas no próprio texto, não. Isso talvez para uma próxima venha mais forte, assim. Porque aqui a gente queria trabalhar meio que a base do tipo, se ame, gata, bora levantar, entendeu? E aí eu acho que a gente se amando, a gente já consegue rir coletivamente, todo mundo junto. Aí o riso vem depois de uma próxima. Sem dúvida. Eu sempre encerro o episódio do Pós-Fácil perguntando o que as pessoas indicam de leitura. Eu sei que, assim, para quem sai da graduação e mesmo mestrado e trabalha tanto quanto você, nem sempre é uma tarefa simples. Mas queria que você desse dicas. Eu amo. Você sabe que eu até tô doida atrás de um clube de leitura, assim. Queria muito um clube do livro para poder dar uma fugida da rotina. Eu indico, no momento, pra galera o que é uma drag queen. Eu vou ter que fazer o meu merchan, gente, porque todo o meu dinheiro tá nesse projeto, então ajudem a drag queen independente. Indico ele porque para mim foi um exercício também de leitura, né? Eu lembro quando eu estava na pesquisa acadêmica fazendo meu TCC, meu mestrado, você fica muito solitário nesse processo, né? É difícil compartilhar com alguém a pesquisa, pedindo feedback além da sua orientação. Mas esse livro foi tão gostoso que eu fui compartilhando com amigos, com colegas do texto, e como você vai se afetando por isso, né? Por essas correções, pela mudança textual. Então, esse texto, ele traz pela primeira vez uma personalidade que em toda a minha existência artística eu nunca tinha posto com tanta maneira, que é Arthur. Então, está sendo um exercício de terapia muito forte também, porque pela primeira vez Arthur tá vindo mais forte do que Suzaninha. Aqui eu acho que é onde as pessoas vão encontrar mais Arthur, onde eu encontrei mais Arthur também nesse texto, onde vai completamente para essa minha criança lá de Chapecó, essa criança que também está aqui hoje, mas é um texto que eu acho que vocês vão se divertir, onde as pessoas vão se atravessar por esse lugar da minha pessoalidade, encontrando outras pessoalidades, e espero que ele seja um pontinho novo
aí na vida das pessoas. Não só para um encerramento de coisas, mas para um começo. Que eu acho o ponto, uma das coisas mais incríveis, assim, na escrita. Não é maravilhoso? Que o ponto, ele é um negocinho, assim, ó, redondinho, que ele tanto encerra quanto ele começa, né? Eu acho que é esse o ponto que eu espero que a gente encontre aqui. Onde a gente possa encerrar muitas dores, preconceitos, estigmas e começar lugares de afeto, de acolhimento, de descoberta. Então, o que é uma drag queen tá aí, espero que as pessoas possam conhecer. E queria indicar uma escritora, posso? Por favor. Eu queria indicar a Monique Malcher. Maravilhosa, já esteve aqui. Minha amiga que tem, assim, uma intensidade na escrita que atravessa tanta coisa. E foi um livro que a gente presenteou, falo a gente, meu companheiro, a gente também presenteou a minha mãe e a minha sogra, né, com ele. E as duas ficaram tricotando tanto sobre o livro. Foi Degola ou Flor de Gume? O Flor de Gume. E eu queria indicar o Flor de Gume também, porque foi incrível, assim, esse encontro com essa obra dela. E a Monique, que é uma das artistas que eu mais gosto de consumir, assim, na literatura. Não só por ser minha amiga, mas por ter uma intensidade que também me toca, assim, muito forte. Olha, se eu te contar que esse é o 4º episódio que eu tô gravando dessa temporada e já é o 2º que indicam a Monique, você vai... Olha, eu amo, porque eu tô doida pra ler Degola, eu ainda não li. Nem não, mas lerei. Amo. E ela já teve aqui no Pós-Fácil e ela é maravilhosa, né? Que pessoa incrível, que delícia conversar com ela e que talento, né? Não, Monique, amor, assim, é Tutankhamon da literatura, amo. Maravilhosa. Arthur, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo e te dizer que eu saio muito inspirada dessa conversa. Às vezes a gente ouve as pessoas tratando a literatura voltada ao público infantil como uma literatura menor, e eu acho que esse teu trabalho mostra o quanto é grandioso e importante se fazer literatura infantil, a responsabilidade que se tem ao produzir para esse público, né? E tô louca para ler teu livro, vou estar no lançamento, assim, fã-clube sempre. Amo. E tô muito, muito feliz de você ter topado participar, de estar aqui, tô sempre torcendo por você, acompanhando teu trabalho. É uma honra mesmo ter você aqui no Pós-Fácil. Eu amei o convite, quando o Ju, aliás, deixar um beijo pro Juliano Zanotelli, nosso assessor de imprensa, quando o Ju falou, eu fiquei tão feliz, porque é isso, né, como você traz, esse lugar da literatura infantil sempre vista como menor, né, o trabalho LGBT também, as drags, então a gente tentou toda a precarização num lugar só, e eu espero que as pessoas possam se fortalecer com esse livro, e que a gente possa também romper esse lugar canônico da literatura, esse lugar quadrado da literatura, esse lugar que fica num lugar chato, entendeu? Eu acho que a literatura é tanta coisa, sabe, é tão maior do que a gente ficar batendo sempre nas mesmas teclas, né? A literatura é sobre corpo, é sobre vida, é sobre registro histórico, né? É sobre demarcação, é sobre saber, enfim. E a gente não pode reduzir isso única e exclusivamente aos canônicos da literatura. Que a gente possa sempre também trazer a diversidade literária, né? E a diversidade literária é isso, não é só uma obra, é quem faz dela uma obra, né? É quem torna a literatura acessível, é esse lugar dos atravessamentos. E a gente sabe como um livro marca, né? Como uma história marca, como um texto marca. Então são essas marcas que eu espero que as pessoas possam continuar também causando uma nas outras, assim, marcas que curam, que atravessam, que potencializam, né? Porque é isso, eu espero que a gente possa se encontrar sempre em arte, mais arte, menos ódio, né? É a nossa dinâmica de vida. E agradecer de novo, obrigada mesmo pelo convite, um prazer estar aqui, espero que a gente possa se encontrar numa próxima. Sem dúvida. E os incomodados que se incomodem. E se incomodem, eu não gosto dessa gente perto de mim, não. Obrigada, um beijão. Obrigada, meu amor, um beijo. Nos vemos em breve. Beijo, até. tchau. Tchau.
Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Pós-Fácil e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de R$10 você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com R$15 você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com R$50 ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Pós-Fácil e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Pós-Fácil-Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.